Olá, dias de paz, luz, sabedoria e muito amor para nós. Vamos então para a nossa aula 36, estamos ainda no capítulo 7, continuamos, e vamos então fazer a nossa tradicional revisão. Aula anterior, o que aconteceu, o que nós vimos lá nos aprendizados, nas vivências e experiências do Sr. Guy Ballard. Bom, o Sr. Guy Ballard conheceu o Sr. Robert, que foi por conta daquela carta misteriosa, que apareceu sem selo, sem carimbo de correio, e o Sr. Guy Ballard vai até o local, conhece, sente que realmente, por mais estranho que pareça, para quem já viveu tudo que viveu até agora, ali sendo orientado, direcionado pelo amado mestre ascensionado Saint-Germain, uma carta que chega sem carimbo, com uma mensagem do tipo, olha, venha me ver, tá tudo muito dentro da normalidade, Então, o Sr. Guy Ballard vai lá conhecer esse senhor e tem realmente surpresas muito curiosas, Então, esse senhor conta, sobre a situação lá, o Robert conta sobre o seu momento vivido ali com a esposa e o filho, que o filho desapareceu, enfim, que o filho infelizmente sofreu um sequestro, teve toda aquela situação, e a esposa que depois vem a falecer, ou supostamente faleceu e não era exatamente isso, ela estava sendo preparada, na verdade recebeu toda uma assistência para poder alcançar uma outra condição distante dessa estrutura e situação de mundo que a gente vive, muito diferente. E foi o que a gente acabou acompanhando aí com o relato do Sr. Robert. Então, o Sr. Robert diz que acontecem ali coisas incríveis, ele vivendo aquele momento, e ele tem a visão da esposa, chega lá, primeiro a voz da esposa para ele se apresenta, depois que ele recebe aquela carta, também um bilhete, uma mensagem, e tudo aquilo ele não acredita, ele acha muito estranho, alguém, quem sabe, tentando brincar com ele. Mas no final das contas, ele vai seguindo ali o coração e a esposa realmente faz contato com ele através do chamado raio de luz ou tubo de luz, como a gente possa entender aí, é essa força luminosa em que é possível a comunicação e visualização inclusive. Então o Sr. Robert vai até o local indicado, que é um vale, um lugar secreto, na verdade, e ele encontra, então, uma comunidade ali, instaurada, estabelecida, algo fora da nossa realidade humana, algo assim maravilhoso, com, muita perfeição, beleza, enfim. E reencontra o filho, que ele fica surpreso, que já está com 21 anos, vai estar ali prestes a fazer 22, no dia seguinte do encontro, ele completa 22 anos. Então ele fica muito feliz, rever a esposa que ele tanto ama, o filho, obviamente, e toda aquela situação se mostra fantástica, diante do que a gente consegue conceber e entender. E certamente, se a gente olhando daqui, tendo isso como uma história, um relato, a gente já fica aqui, uau, imagina como é que esse senhor, essa pessoa na ocasião se sentiu ali. É só a gente tentar se colocar no lugar com um relato como esse. E aí o Sr. Robert conhece o mestre Ariel, que é o mestre orientador, o mestre que cuida, que é responsável por esse lugar, vamos chamar assim, por esse retiro, É um retiro, é um lugar que abriga ali pessoas que estão em desenvolvimento, e mestre Ariel é esse orientador, esse coração por trás de todo o trabalo ali. Então, é um lugar secreto, ou seja, não é qualquer um que consegue acessar, Isso está muito claro, inclusive em todas as passagens aí que o Sr. Guy Ballard já viveu, já experienciou com o mestre Saint-Germain, a gente percebe que não dá para simplesmente falar assim, legal, eu vou explorar lá, quem sabe, o Himalaia, vou lá
a Cordilheira dos Andes e vou achar os lugares secretos aí. Não vai. Não funciona assim. Primeiro porque tem que ter mérito, segundo porque realmente a gente tem que estar preparado para isso, não é só simplesmente achar que, não, eu vou explorar e vai dar tudo certo e eu vou conseguir, vai ser uma aventura. Não, o coração realmente tem que se purificar para chegar nesse nível. Algo que a gente tem que meditar muito a respeito. Bom, enfim, então continuamos, vamos lá. Aí Robert continua ali conversando com o Sr. Guy Ballard e diz para ele, olha, eu fiquei 6 semanas ali, naquele lugar e foi algo assim maravilhoso, foi realmente de uma grande elevação, aprendi muito, fiquei surpreso com tudo aquilo que estava me sendo apresentado, né? Então um ensinamento que foge da nossa concepção humana, foge daquilo que a gente encontra aqui usualmente. E claro que o Sr. Guy Ballard, ele acompanhando a história, também está com o coração cheio de surpresa, alegria, mas ao mesmo tempo por ter vivido certamente todas essas experiências que a gente já relatou até aqui com o mestre ascensional Renato Saint-Germain, simplesmente está feliz diante daquilo que Robert está apresentando, né, o Sr. Robert, e entendendo tudo que ele está colocando, né, todo entusiasmo, toda a sensação que ele apresenta, né? Então Robert aprende muitas coisas aí durante esse período e ele fala que a autoconfiança, né, ou seja, realmente acreditar nisso é algo que fez toda a diferença, é o que facilitou o processo, porque se ele não tivesse acreditado, assim como também o Sr. Guy Ballard durante a experiência dele, né, se tivesse duvidado disso, ficasse ali dando conta, né, vazão para aquilo que a mente, a personalidade apresenta, então certamente os laços se romperiam e a coisa não andaria, não daria prosseguimento, né? A gente já sabe disso, o mestre mesmo, né, o mestre Saint-Germain já falou isso logo lá no começo para o Sr. Guy Ballard, né? Então mantenha a tua atenção na tua presença, mantenha a tua atenção em Deus, o Deus que habita o teu coração, e com toda certeza você vai conseguir prosseguir. Enfim, e o Robert diz assim, eu tinha que me dar conta de que era verdadeiramente o Filho de Deus. Olha aí. Então, ele teve que trazer, dominar a personalidade dele e falar, não, eu sou um filho de Deus. Eu sou realmente o herdeiro de toda essa energia, de toda essa luz, de toda essa sabedoria. Isso está em mim, eu quero realmente acessar isso. Então, ele teve que reconhecer isso para poder se manter ali, dentro daquele padrão vibracional, né, que existe no lugar, naquele vale. Senão ele não teria nem chegado lá, né? Então, ele foi sendo preparado com toda certeza. E depende de cada um. Então, Robert reconhece, né, esse grande amor que ele vai manifestando ali, não só, né, pela vida, por Deus, mas também pelo mestre, né? Esse mestre Ariel que está ali todo amor, todo disposto a ajudar Robert a alcançar a sua libertação, né? Falou, olha filho, assim como foi com o seu filho, assim como foi com a sua esposa, né, que é o seu raio gêmeo, como a gente já falou, e a gente vai explorar isso mais lá na frente em outro livro, mas essa energia, essa elevação, né, essa iluminação, como a gente entende através da própria presença do Buda, né, em relação ao Nirvana, também a direção do amado Mestre Ascensionado Jesus. Então é isso, é aquilo que, né, o mestre, por todo amor, com todo amor, vem nos apresentar para que a gente alcance essa libertação, essa realização. E o Robert reconhece isso, né, e agradece pela orientação desse grande mestre, que é o mestre Eliel, falando sobre as leis da vida, né, ensinando sobre as leis da vida. Então ele fica realmente não só fascinado, mas muito feliz por tudo isso, né? É uma dádiva e todos nós temos acesso a isso. E mestre Ariel diz o seguinte para Robert, palavras dele, né? Se vocês, olha só, se converterem em uma fonte eterna de amor divino, vertendo-se em todo lugar ao qual vai o pensamento, se converterão em um imã para todo o bem,
de tal magnitude que terão que pedir ajuda para distribuí-lo. Olha só, a expansão desse amor é tamanha, é algo tão abrangente, pode se tornar algo tão abrangente, que nós, através da personalidade, de acordo com o mestre Eliel está falando aqui, a gente não consegue nem controlar isso. A gente precisa, inclusive, pedir ajuda para conseguir distribuir tamanha força, tamanha energia. Quando diz pedir ajuda, é exatamente por quê? Porque nós vamos nos irmanando, nós vamos entrando nessa conexão com toda a hoste ascensionada, né, com os grandes mestres, com as grandes consciências, e isso atrai eles. Então, é essa ajuda que nós acabamos recebendo para direcionar corretamente e de forma assertiva, através da nossa presença divina, para todos aqueles que têm necessidade. E como existe gente necessitada, e como essa humanidade e como essa natureza que nos rodeia também está tão necessitada. Então, algo para a gente, claro, pensar aí com muito cuidado. E ele diz, a paz e calma de alma descarregam um poder que obriga a obediência da mente externa. Então a personalidade, ela acaba assim se curvando diante dessa divindade. Não há possibilidade. Essa paz e essa calma que vem estabelecida através da consciência divina, ela simplesmente faz com que a consciência externa, né, ou seja, essa personalidade, essa mente, se curve diante dessa realidade, dessa divindade e permita, né, que aí sim Deus comece a reinar. Isto tem que ser reclamado com autoridade, ou seja, a gente tem que ser firme nisso, tem que realmente determinar, falar, olha, chega da personalidade ficar controlando aquilo que são os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu não quero viver, aquilo que não faz parte da minha vida. Nosso lar aqui neste vale, olha só, nosso lar aqui neste vale secreto tem sido utilizado há 4.000 anos. Esse vale não é recente. Essa comunidade, esse retiro é muito antigo. Então, a gente consegue, quem sabe, né, imaginar quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs já passaram por esse lugar. Claro que comparado àquilo que é o volume de pessoas que existe na humanidade hoje, mais de 7 bilhões, certamente é um número bem pequeno. Mas uma coisa é certa, existem irmãos e irmãs que estão se libertando, estão alcançando lugares como esse, lugares onde é possível sim receber orientação, treinamento, sabe, essa purificação tão necessária para a gente alcançar a libertação. E está aqui, o Robert foi contemplado com isso porque ele está preparado, né? Estava preparado para esse momento, assim como o Sr. Guy Ballard, que foi, né, orientado, foi ali apadrinhado, né, amorosamente pelo mestre Saint Germain. Então, sobre o uso da energia, né, o mestre Eliel, ele convida, né, ele está explicando ali para o Robert, né, dando as orientações e ensinamentos, e o Robert está contando isso para o Sr. Guy Ballard, né, ele está lá na sala da casa dele com o Sr. Guy Ballard contando tudo isso. E ele diz, olha, o mestre Eliel me convidou para um passeio, né, para falar sobre essa utilização da energia, como é o controle disso, e eles foram, né, o mestre Eliel leva o Robert ali numa proximidade, numa área próximo da comunidade, do retiro, simplesmente andando e chega num lugar onde está repleto de quartzo, né? Assim, tem alguns minerais ali, alguns cristais, né? E aí o Robert fica olhando, acha impressionante. E o mestre Eliel propositadamente puxa um desses cristais, né, com o pé. Ele dá provavelmente ali uma torcida com o pé para tirar o cristal do solo. Quando ele faz isso, embaixo desse cristal está cheio de ouro, né? Ouro bruto. E Robert, nesse momento, ele tem um impacto. A personalidade dele tem aquele impulso de, nossa, é ouro. É ouro, mas rapidamente ele sente que a presença divina dele fala, calma, acalma a tua personalidade e simplesmente olhe para isso com naturalidade. Isso é ouro e faz parte da natureza, não tem absolutamente nada demais
né, nisso, porque ali o vale está repleto de ouro, de cristais. Então, nesse momento, ele controla, percebe e para, porque o impulso era, nossa, é ouro, ouro, tô rico, né? Tô rico, vamos explorar, vamos pegar isso, levar, vender e pronto, a vida tá feita. Não, nesse momento ele breca a personalidade e aí o mestre realmente faz um teste com o Robert, assim como Sogai Ballard também passou aí pelas suas, entre aspas, provações, né? Para testar a personalidade. E isso nós temos o tempo todo aqui. Só que, claro, né, nós estamos ainda numa esfera bem diferente, esse nível vibracional, e a gente acaba caindo muitas vezes, infelizmente ainda, mas é o nosso treino e nós vamos com toda certeza alcançar. Né? E que seja o mais rápido possível esse controle da personalidade. Então, nesse momento o mestre diz, que bom que você controlou, que bom que você, né, porque o mestre sabia exatamente o que iria acontecer com ele e esse momento era importante. Então, nesse instante o mestre simplesmente diz para ele, olha, eu vou te deixar nesse momento porque eu tenho que ir para a Europa. Fala, pô, estou na América, eu tenho que ir na Europa. Fala, mas então tá, né? Ele nem termina de falar direito, o mestre simplesmente desaparece. Óbvio, o mestre não vai pegar um avião, não vai pegar, sabe, carro, não vai pegar carona. O mestre simplesmente vai para a Europa para resolver alguma coisa que é necessário. Ele desaparece e o Robert fica ali com cara, acho eu, né? Com aquela cara de paisagem. Eu pelo menos ficaria tipo, ah, tá, o mestre foi para a Europa. Só que nesse instante, nesse momento, quem que aparece exatamente ali no mesmo lugar onde estava o mestre Ariel? O filho do Robert. Ele simplesmente se materializa na frente do Robert. Pô, é outro susto, né? Porque certamente o Robert até então não tinha visto esse tipo de prodígio, né? Ainda mais do filho, que ele acabou de reencontrar ali algumas semanas, né? Então o filho aparece, ele toma um susto e o filho fica, inclusive, acha engraçado isso, né? Fica rindo dele, fala, pai, isso é uma lei natural, fique tranquilo, não se surpreenda com isso. Tanto eu quanto a mamãe e o senhor também futuramente vai conseguir dominar essa energia e fazer essa transposição, né? Ou seja, essa mudança, né, de vibração do corpo físico de um lugar para o outro com facilidade. E claro, ok, e aí tudo segue, né? Então, o Robert diz para o seu Guy Ballard que ele visitou esse vale, ele ficou lá 6 semanas e depois ele voltou para o vale já umas 7 vezes, né? Foi lá, claro, visitar a esposa, o filho, aprender mais, passar pelos treinamentos, tudo sob a direção, a ordem do mestre Ariel, né? Muito bem. Então, com isso, o Robert diz para o seu Guy Ballard, olha, o mestre Ariel foi quem me passou o seu endereço. Foi ele que me pediu para entrar em contato com você. E ele me pediu para que fizesse o convite, estendesse o convite a você para que você fosse comigo até o vale e conhecesse lá a comunidade, né, o retiro. E o Sr. Guy Ballard fica, obviamente, muito feliz, aceita o convite e nesse momento quem aparece na casa do Sr. Robert é o irmão Feng Wei, né? Aquele irmão que é de origem chinesa, né? Pelo menos ali os traços, né? E esse irmão Feng Wei conhece o Sr. Guy Ballard naquele momento, é apresentado, e ele diz para o Sr. Guy Ballard assim, meu irmão, com o coração de luz viajou de longe, né? Você com o coração de luz viajou de longe. Meu coração salta de êxtase e júbilo. Minha alma sente sua serenidade e esplendor. Então, Feng Wei, certamente um ser de elevado nível, né? De uma consciência já muito adiantada, percebe ali claramente que o Sr. Guy Ballard consegue sustentar essa serenidade, esse amor, essa luz no coração. Bom, aí daí para frente eles, né, reunidos ali na casa do Sr. Robert, né, eles fazem uma refeição e vão conversando sobre as experiências que Robert passou com o mestre Ariel e que, claro, né, são experiências assim fora de qualquer realidade humana. Tudo muito impressionante. Nesse momento, aí num determinado momento,
de repente surge um raio de luz aonde eles estão, ali na sala, né? Ou no quarto, no lugar onde eles estavam em um determinado momento. E esse raio de luz, que o Sr. Gabriel disse parece um tubo de luz também, vem a voz, né? Se ouve a voz do raio gêmeo da esposa do Sr. Robert. E Robert, nesse momento, apresenta o Sr. Guy Ballard para a esposa. E ela, né, fica muito feliz, tal, eles conversam um pouco ali. E o Sr. Guy Ballard fica realmente impressionado, porque é a primeira vez que ele vê esse tipo de comunicação. Então ele fala, puxa, que coisa sensacional, né? E aí, com isso, né, mais um aprendizado do Sr. Guy Ballard também, né, uma forma diferente aí. Né? E é possível projetar a partir daí tanto som quanto imagem, que foi o que já havia acontecido anteriormente com o Sr. Robert. Então o Sr. Guy Ballard ele fica hospedado, né, na casa do Robert. O Robert propõe a ele, fala, não, fique aqui, fique comigo, fique aqui hospedado, até nós viajarmos para as montanhas, né, onde fica o vale. Então eles ficam lá por 7 dias. No 7º dia eles vão para a montanha. Quando eles chegam no vale, né, eles estão ali todo animados, muito felizes, né, o Sr. Guy Ballard impressionado com aquele lugar maravilhoso, e eles vão direto para o edifício, né, que é o edifício onde se concentram ali todas as atividades. E existem ali vários estudantes que estão ali exatamente para poder fazer esse desenvolvimento, como foi o caso do Sr. Robert, né? Então, é um local de muita luz, né, de uma energia muito elevada, que é sustentado por esses mestres, né, durante todo esse tempo, esses 4.000 anos. Né? E o mestre Eliel, conhecendo ali o Sr. Guy Ballard, né, ou seja, fazendo as formalidades, apresentações, ele diz para o Sr. Guy Ballard o seguinte, meu filho, estás aproximando-te de uma maravilhosa libertação, dizendo para o Sr. Guy Ballard. Aceita continuamente tua própria presença mestra interna, né? Esse Deus interno, e terás motivos para grande regozijo, ou seja, aceita esse Deus que está se manifestando em teu coração e você realmente vai ser muito feliz, vai ter assim uma felicidade sem igual. Para os mestres, que são filhos de Deus, não há dúvida, medo, nem imperfeição alguma. São palavras do mestre Eliel. Então, os mestres não têm nenhum tipo de dúvida, medo ou qualquer tipo de imperfeição, nem poderia, porque eles vivem exatamente numa esfera muito acima daquilo que a gente compreende aqui através dessa personalidade tão limitada. Né? E o Sr. Guy Ballard, ele passa então por um treinamento, ele fica ali, né? Inclusive sendo orientado como é o funcionamento dos raios de som e de luz, né? Que projeta aí não só som como imagem. E o mestre Eliel, inclusive, diz para o Sr. Guy Ballard, esses raios serão usados, né, no futuro adiante aí, assim como se utiliza o telefone hoje em dia. Então ele diz, olha, isso lá em 1930, tá? 1930. Falou assim, lá na frente, né, num futuro lá na frente, ele obviamente não diz quando, né, não dá datas, porque isso depende também, obviamente, de fatores externos que somos nós em termos de personalidade. Quanto mais libertos nós estivermos, obviamente, mais alcance de maravilhas nós teremos. Então ele diz aqui, ó, lá na frente isso vai ser utilizado como é utilizado o telefone hoje. E a gente está avançando aí, né? Porque a gente acha de tecnologia hoje, fala, uau, né, um smartphone, né, tudo que a gente tem de comunicação, sem fio, Wi-Fi, o raio de luz com certeza vai superar isso em, nossa, muito, né, muito além do que a gente consiga conceber. Mas, e aí o mestre Eliel diz assim, quando o estudante se faz o suficientemente forte para enfrentar as opiniões do mundo da ignorância, então está preparado para testemunhar as maravilhas das atividades individuais de Deus manifestadas pelos mestres ascensionados. Então, como a gente já disse, os mestres ascensionados são seres libertos, eles simplesmente manifestam a perfeição de Deus, só isso.
Ou seja, é aquilo que nós vamos alcançar um dia. Então, o mestre Iriel está dizendo aqui, ó, quando nós, enquanto estudantes, realmente fomos fortes, suficientemente fortes, né, para enfrentar as opiniões do mundo, né, ou seja, daquilo que a personalidade cria, então, nos libertando dessa ignorância, não só da nossa parte, como aquilo que vem, lamentavelmente, da ignorância das outras personalidades, então a gente já vai estar se preparando, já vai estar nesse caminho, né? E ele fala sobre a questão da discórdia humana também, né? Ele fala para o seu Gaibão, ó, contanto que não possa fazer isto, o poder de sugestão e a radiação de dúvida, ou seja, se a gente colocar alguma coisa em dúvida, das demais pessoas lhe perturbarão intermitentemente até tal grau, vai acumulando, que muitas vezes abandonará sua busca da verdade, que é o que acontece. A gente realmente vai recebendo aí informações, essas inspirações, né, que são tão negativas, tão pesadas, tão para baixo, que a gente vai colocando em dúvida aquilo que é verdade, como tudo que está sendo apresentado aqui. Puxa, será que é verdade? Será que isso realmente aconteceu? Será que o Sr. Guy Ballard não inventou tudo isso? Será que isso não é só um conto de fadas? Então, é para a gente pensar. A interrupção do fluxo sustentado de instrução, ou seja, aquilo que está acontecendo como ensinamento, como orientação, é a discórdia. Então, quando a gente interrompe isso, quando a gente não segue o caminho, quando a gente não continua, a gente simplesmente está entrando em discórdia. A discórdia é a cunha e a maneira sutil mediante a qual a força sinistra nessa terra, vamos colocar aqui, né, uma observação, força sinistra quando os mestres se referem à nossa criação mental, humana, que está na atmosfera da Terra. Essa é a força sinistra. É isso que gera as guerras, é isso que gera o desentendimento entre os povos, é isso que gera a inveja, é isso que gera os ciúmes, é essa força sinistra. Em menor grau ou maior grau, essa é a força da mente, da personalidade humana que está instaurado aí. Então você pode chamar isso inclusive de Satanás, de diabo, de capeta, do que você quiser, né? A força do mal, não importa. É só o que nós criamos aqui e que está na atmosfera da Terra. Essa é a força sinistra. Então ele diz, a qual a força sinistra nesta Terra entra na atividade externa, ou seja, através daquilo que nós vivemos, de um estudante que se determinou a encarar a luz. Então nós estamos sendo o tempo todo bombardeados por essa distorção que são as criações humanas, que nós estamos de alguma forma contribuindo ou não. Por isso que é uma questão de atenção de cada um. O quanto estamos dando de atenção para Deus ou quanto estamos dando de atenção para a personalidade. Aí cada um de nós vai refletir a respeito e estudar. Então, ele continua falando sobre a força, né, do sentimento, o poder que tem o sentimento. Tal atividade é muito sutil, porque é um sentimento, isso é um sentimento vivo pulsando no planeta, essa força poderosa. E se aproxima furtivamente da pessoa antes que esta se dê conta de sua existência. A gente acredita que não, está tudo bem, está tudo certo, mas isso está pressionando, isso está aí, no entorno, justamente gerando esse movimento para que venha a dúvida, para que a gente saia do caminho da luz. É extremamente persistente, não desiste, é uma força que está ali o tempo todo. E cresce de maneira tão insidiosa, ali, ó, de forma tão silenciosa, vai, sabe, permeando os caminhos, que a pessoa não se dá conta que o tem nutrido até que o momento já esteja estabelecido. Então isso vai simplesmente permeando, acumulando, quando a gente vê, se dá conta, pronto, está ali estabelecido. A coisa começa a acontecer. E essa dúvida é o que contamina a gente. Então ele continua. Este sentimento começa como uma leve dúvida. É assim, aquela coisa que vem lá pela mente. Uma dúvida só necessita ser sentida 2 ou 3 vezes para converter-se em desconfiança. Então a gente está ali, né, em meio em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Será que isso é verdade? Será que realmente Deus age dessa forma? Pronto. Já é uma sustentação para chegar realmente na discórdia que ele está falando. A desconfiança gira um par de vezes no corpo emocional, a nossa carga emocional, e se converte em suspeita. E a suspeita é a autodestruição.
E aí a gente simplesmente vai apagando aquela luz que a gente, quem sabe, já tenha conseguido estabelecer. E aí tem que começar tudo de novo. Então, é o orar e vigiar que o amado Mestre Jesus deixou muito claro e ali direcionado para a gente. Então, nós temos que manter a nossa atenção na presença divina, nessa presença que o Sr. Robert está aqui demonstrando, falando, né, recebendo as orientações do Mestre Eliel e também, obviamente, o Sr. Guy Ballard. Então, Mestre Eliel continua assim: recorda isto, meu filho, quando retornares novamente ao mundo externo, ou seja, para a sua vida diária e cotidiana, e terás uma proteção que te levará através de todas as experiências da vida, sem ser tocado pela discórdia. Então, se você recordar isso que eu estou te falando, pode ter certeza que você vai conseguir se sustentar e estar longe, né, dessa discórdia. Se projetares suspeitarão de ti, já que todos neste mundo recebem exatamente aquilo que no mundo tem colocado. Então, o que eu levo para o mundo é o que o mundo me devolve. Se eu estou levando amor, eu vou receber amor de volta. Se eu estou levando discórdia, pode ter certeza. Dúvida é o que eu vou ter de volta. E este eterno decreto irrevogável, ou seja, a lei não se altera por conta daquilo que eu acredito ou não, existe por todo o universo. É assim que funciona em todo o universo. Todos os impulsos de consciência viajam de volta ao ponto central. Então eu gerei alguma coisa, isso volta para o seu ponto de origem, ou seja, aquele que é o emissor, que os enviou, tá aí. Nem sequer um átomo escapa disso. Então nada foge disso, absolutamente nada foge desta lei, dessa realidade. Então nós falamos, acreditando ou não. Por isso a gente precisa sustentar a luz. E Mestre Eliel diz: o verdadeiro estudante da luz encara a luz, a envia à sua frente, contempla seu esplendor envolvente, está sempre ali focado nessa ideia de que a luz é a totalidade. Onde quer que ele vá e a adora constantemente. A adoração à luz, a essa presença divina. Não é ao mestre A, ao mestre B, ao santo tal. Não, ele está falando aqui da luz, da própria presença, a própria essência, emanação de vida, consciência divina. Dá as costas à dúvida, não se volta para a dúvida, ao medo, à suspeita e à ignorância da mente humana. Simplesmente deixa isso de lado. Ok, pensam assim, acham assim, imaginam assim, paciência. E conhece unicamente a luz. Esta é sua fonte, seu verdadeiro ser. E assim o Mestre Eliel passa essas orientações, né? Ou seja, essa pequena chamada, né? Relembrando ali o que o Mestre Saint-Germain já havia dito para o Sr. Guy Ballard, e fala: olha, se sustente na luz, meu filho. Não deixe que a discórdia, não deixe que a dúvida, não deixe que a imprecisão da personalidade, a oscilação do ego simplesmente te tome de assalto. Porque senão as trevas, né? Ou seja, a escuridão da ignorância virá e vai te tomar. Então se mantenha sustentado nessa luz e com certeza você vai conseguir seguir o caminho sem qualquer oscilação, sem qualquer variação. E ele diz: esse é o seu verdadeiro ser. E isso é para nós. Nós temos exatamente essa condição e essa estrutura de luz dentro de nós. Nós somos essa luz. É o que a gente tem visto e a gente vai encontrar em todas as tradições primordiais, em todas as filosofias, as grandes filosofias, né? Inclusive nas próprias religiões que, lamentavelmente distorcidas, né? Nos tempos atuais principalmente, né? Que a gente tem aí uma distorção muito grande, mas que estão tentando, né? Voltar para o seu ponto original. Então a gente está percebendo esse movimento aí, né? De um resgate da originalidade. Isso é extremamente importante para que a gente verdadeiramente se liberte, não importa onde a gente esteja, se a gente está na religião A, B ou C, não importa, mas que a gente realmente consiga se libertar e voltar a nossa atenção para aquilo que é a verdade, a luz de Deus que nunca falha, a luz da consciência cósmica que está presente aqui através disso que a gente chama de consciência crística, consciência búdica, não importa o termo utilizado, a forma, né, a maneira como a gente olha, é exatamente essa luz. E aí, então, o Sr. Guy Ballard, conhecendo ali o Vale Secreto, conhecendo aquelas pessoas maravilhosas, o Mestre Eliel, ele se despede de todos com
imensa gratidão e volta para a sua rotina diária, né? Volta ali para o seu mundo externo, né? Para poder continuar o seu trabalho, a sua vida, o seu aprendizado, né? Que está sendo bastante rico. E com isso nós encerramos aqui a nossa aula de hoje e vamos continuar com toda certeza seguindo. Vamos no rastro do seu Guy Ballard para a gente ver o que acontece na próxima experiência com ele. Com certeza são coisas muito relevantes, muito instrutivas, elevadoras, que nos acrescentam para a vida. Só basta realmente nós olharmos para isso com a devida atenção e darmos aí o valor que isso merece, ou seja, os grandes ensinamentos para que a gente possa alcançar a nossa libertação. Gratidão pela oportunidade, bons estudos, ótimas reflexões, saúde, paz, todo amor e muita sabedoria. Bênçãos!